Deus, estamos no seminário de cura e libertação, né? Fechamos de manhã, na verdade. Quem estava aqui no seminário? Tem alguém que estava no seminário? Glórias a Deus. Sempre é uma bênção, né? Importante para todos nós. Faz parte também de um processo na nossa igreja. E eu quero ministrar sobre algumas coisas da parte do Senhor também para todos nós, em nome de Jesus. Vamos orar? Estenda a mão para cá. Tem alguém, desculpa, perdão, tem alguém nos dando alegria, honra, o prazer da sua visita pela primeira vez? Tem alguém visitando pela primeira vez? Você, Lucas, está visitando pela primeira vez? Você fez assim? Falei, uau. Alguém mais? Não, ninguém, né? Só o Lucas mesmo. Primeira vez hoje, em fevereiro de 2022? Não, então vai, vamos orar. Pai, quero me colocar diante do teu altar para que seja feita a tua vontade. Move de forma sobrenatural, me usa como instrumento das tuas mãos para que vidas sejam tocadas, pessoas possam ser transformadas através dessa palavra, que o Senhor venha dar o direcionamento, teu cuidado, a tua paz, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Pode deixar apagadas as luzes, vamos com a luz apagada, porque ninguém vai dormir se já vem no culto das 4, amém, amados? Eu quero compartilhar um pouquinho algumas coisas que o Senhor falou no meu coração. Essa palavra, ela é bem peculiar, tá? Por que peculiar, pastor? Porque eu sonhei com essa palavra aqui, e não é tanto o Senhor ficar falando comigo em sonho para o que eu vou ministrar, mas dessa vez foi assim, então eu vou estruturá-la, literalmente, que eu vou falar de estruturas com base naquilo que o Senhor ministrou no meu coração, amém, amados? Então eu quero falar sobre estruturas. Vamos lá, você está tocando, ou não? Só eu que não estou ouvindo. Tá desligado aí? Tá? Agora melhorou, glória a Deus. Ótimo, então tá. Vou falar sobre estruturas, amém, amados? Estruturas também são importantes da parte de Deus, tanto são importantes que o nosso próprio corpo ou o mundo natural, ele traz um reflexo do mundo espiritual. Posso ouvir um amém, amados? Estruturas são importantes, nós mesmos, nosso corpo humano, ele tem uma estrutura óssea, que é o que mantém, preserva e faz diversas coisas. Faz sentido o que eu estou falando com vocês? Caracteriza, né? Define algumas coisas, e eu quero falar um pouco dessas estruturas, e depois vou fazer também uma desconstrução nesse processo, mas é importante para que a gente possa se alinhar com algumas coisas, principalmente daquilo que o Senhor falou comigo, assim, em específico de um texto, eu entendi que eu iria andar com isso. Por quê, pastor? Porque a gente vive uma estação, amados, onde as pessoas também se equivocam a achar que estruturas não têm sua importância. Por exemplo, não precisa ter igreja, não precisa ter um monte de coisa. Quem já ouviu coisa assim? Ok. Outras coisas precisa ter, né? Mas não precisa ter... Não, estrutura tem a sua importância. Eu quero mostrar algumas estruturas que o Senhor orientou ao homem que ele edificasse, e como isso aconteceu, como as coisas aconteceram dentro dessas estruturas, quais são as sombras delas para o Novo Testamento, e depois a gente vai mostrando alguma coisa do que Deus realmente queria preservar com essas estruturas. Posso ouvir um amém, amados? Então Deus criou o homem, Ele nos fez a sua imagem e semelhança, Ele também nos fez com uma estrutura óssea. Eu não vou citar esse texto, mas eu poderia citar que a reconstrução das coisas começa a partir de uma estrutura, né? Pega os ossos se juntam, depois vem os ligamentos e todas essas questões, e assim vai. Eu quero mostrar algumas coisas importantes. A estrutura nossa, ela principalmente tem a função de preservação. Em que sentido, pastor? De proteção. Faz sentido ou não? Qual é uma das partes mais importantes do seu corpo? Cita algumas aí. Cabeça, com certeza. Cabeça não é importante? Ela é toda cheia de quê? De osso. Porque ela é dura, né? Tem gente que é cabeça dura, mas eles te falam assim, não é por causa dos ossos, é por causa de outras atitudes suas, né? Mas, por quê? Porque o cérebro é o mais importante, teoricamente, né? Óbvio, do sistema mecânico de funcionamento, sim, mas se seu cérebro desligar, a maioria das pessoas, quando alguém está no hospital, algo que acontece, a morte cerebral, a pessoa literalmente está morta. Faz sentido ou não? Mesmo que os órgãos estejam funcionando. Estou conseguindo me fazer entender? Então eu quero falar sobre algumas estruturas em nome de Jesus. Vai, vamos lá comigo. Eu vou ser breve em nome de Jesus, porque hoje é dia de ceia. Então tá. Primeira estrutura que Deus pede para que o homem construa, ele fala, não é? Gênesis 6,14. Leia comigo. Faze uma de tábuas de cipreste, nela farás e a calefatarás com betume por dentro e por fora. Posso falar sobre isso ou não? Deus usa uma estrutura para preservar a família. Quem pode dizer amém? Estruturas ajudam a preservar a nossa família. É importante que a gente tenha estrutura, tenha o mínimo das condições, tenha o mínimo das coisas. Faz sentido ou não? Né? Deixa eu tipificar no exemplo da igreja, que eu vou falar dentro de outras questões, mas da família, ou de uma casa, vou falar disso.
Uma casa, quando ela tem estrutura, ela ajuda no desenvolvimento da família. Se uma casa tem quarto separado, é ótimo, porque o pai e a mãe vão poder ter intimidade, os filhos não vão ver nem ouvir nada do que vai acontecer. Quantos filhos se traumatizam porque acabam vendo e ouvindo coisas que não deveria, até de conversas e coisas dos pais? Quem está me entendendo? Sim ou não? Né? Eu fiquei lá morando um tempo na casa da minha sogra, todo mundo num quarto. Pensa um negócio horrível, porque até para conversar com a pastora tem que deixar as crianças dormir, sair ou ir para outro lugar ou subir para outra estrutura. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque Deus também usa as estruturas para nos ajudar e a fortalecer a nossa família também, família como corpo de Cristo. Você pode ver que todas as nações têm suas estruturas, as igrejas, dentro daquilo que elas acreditam, dentro daquilo que o Senhor deu divisão para cada uma das igrejas, também estabelece a sua estrutura. Tem igreja, por exemplo, que as crianças sempre ficam em todos os cultos. Quem já viu igreja assim? Tem igreja que a visão é um pouco diferente. Aí tem ministério infantil. Às vezes eu estava conversando com a pessoa e falava, na minha igreja não tem, na minha igreja tem. Amados, cada igreja tem a sua estrutura, de acordo com aquilo que o Senhor disse, de acordo com aquilo que o Senhor deu de visão, de acordo com aquilo que o Senhor fez. Mas por que você está falando dessas questões, pastor? Porque eu quero falar que as estruturas também são importantes. Posso ouvir um amém, amados? Exemplo, queridos. Você vem na igreja, tem cadeira, quem fica feliz? Claro que fica. Se não tivesse cadeira, você ia ficar feliz? Médio. Alguns talvez sim, quem ia estar lá ia sim, porque está acostumado a ficar de pé, né? Mas os outros não iam gostar, embora o pastor pregue de pé aqui basicamente quase todo o tempo do culto, né? Mas faz sentido o que eu estou dizendo ou não? Então tem determinadas estruturas que são importantes para nós. Dentro das estruturas, a própria estrutura familiar. Como é mais gostoso quando um lar ou uma família possui, posso falar isso ou não? Possui pai, possui mãe, possui filhos, às vezes até descendência e outras coisas, mas principalmente, né, se conseguir na preservação da família que a gente vê aqui, a gente vê um modelo bem interessante de família. Um homem, uma mulher, seus filhos e suas esposas. Como é gostoso, ou como uma estrutura, ou a gente vê a tipificação de uma estrutura aqui bem saudável, quando a gente vê gerações conversando juntas. Pai com filho, filho com pai, e daí sogro, sogra também estão envolvidos nesse processo. Mas como é saudável quando a gente tem uma estrutura em que os elementos aparecem. Quem está me entendendo aqui? Olha para quem está do seu lado e fala, Deus usa as estruturas. Como é difícil a gente construir ou edificar algo se a estrutura não estiver ali. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês ou não? Como é que eu vou falar para uma menina que nunca conviveu com um pai, ou seja, ela nunca viu o marido da sua mãe se portar em situação nenhuma, porque ela nunca teve ele presente em casa? Como é que ela vai saber se portar como esposa de um marido depois, se ela nunca teve aquela estrutura? Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Por que isso é importante, pastor? Ok, vamos no decorrer, mas conseguimos entender? Na maioria dos momentos, por que é importante a estrutura dentro da família? Posso explicar isso ou não? Posso ou não? Quando eu tenho uma estrutura que preserva a minha família, nenhuma coisa de fora vai atrapalhar aquilo que eu tenho. Estou conseguindo fazer entender? Se eu tenho uma estrutura familiar, no caso aqui do que a gente está falando da proteção, que a arca foi a proteção para uma família, para a família de Noé. Depois eu vou falar profeticamente o símbolo e algumas coisas disso. Mas, o que acontece? Nenhum intempérie do clima, do tempo, das coisas que acontecem, das intervenções de fora, pôde de forma nenhuma alterar aquilo que estava dentro. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Quem é pai ou mãe aqui? Olha para quem está do seu lado e fala, protege a estrutura da tua família. Quando eu tenho a possibilidade de proteger a estrutura da minha família, não tem dilúvio. Dilúvio é bem interessante, que a Bíblia fala que veio água de onde, Lucas? De cima e de onde? E de baixo. A arca só tinha um escape. Para onde, Lucas? Ótimo. Fora a entrada, obviamente. Depois que entrou, para onde era o único escape? Você não lembra disso? Eu preguei já, você estava no culto superior. Quem pode dizer amém por isso? Ensine a sua família no nome de Jesus, amados, a ter uma estrutura em que as coisas de fora não interferem na sua família. E se tiver um escape, ele tem que vir por cima. O que é interessante? Qualquer acesso que poderia vir, só poderia vir de cima para baixo. Quem pode dizer glória a Deus por isso?
nunca de baixo para cima dentro da arca, fora a cobertura, né? Eu já ministrei sobre a arca muitos anos atrás, mostrando a janela, a porta, quem é Jesus, cada parte. Você lembra dessa ministração, Alan? Por que betume, por que a madeira, por que cada uma das medidas? Não vou entrar nisso agora, mas eu quero falar principalmente sobre estruturas. Consegui me fazer entender até aqui? Primeira coisa que nós precisamos restaurar nas nossas vidas, como igreja, em nome de Jesus, a estrutura das nossas famílias. Amém, amados? Se uma família tem estrutura, pode vir o dilúvio que foi, que ela vai aguentar. Como é mais difícil quando... Vou exemplificar de forma prática. Posso ou não? Quem aqui foi criado também assim, ou de forma bem participativa, principalmente que foi deixado, alguém foi por vô e vó junto ou não? Quem foi? Levanta a mão. Algumas pessoas, porque muito provavelmente o lar se tornou disfuncional, ou não tinha o pai, ou não tinha uma mãe, sim ou não, amados? Muito comum hoje em dia, e aí a pessoa não tem uma estrutura, e obviamente só um pai ou só uma mãe não aguentou algumas coisas, teve que pedir acesso ou ajuda para outras pessoas. Faz sentido? Estruturas são importantes, preservam a nossa família. Saiba edificar as estruturas que protegem, que as coisas externas não podem intervir nas suas crenças, naquilo que você crê, naquilo que o Senhor colocou na sua vida, em nome de Jesus. A nossa influência dentro de casa deve ser maior do que todas as coisas. Foi assim com Noé, foi assim que ele influenciou a própria família. Ele não foi só tão louco de construir um barco quando não tinha chovido, como ele ainda conseguiu colocar os 3 filhos dele dentro. Dá para entender ou não? Por que você está falando isso, pastor? Porque ele trabalhou 120 anos numa estrutura com propósito, com persistência, com fé, né? Todo mundo descende de Noé como servo. E o que ele fez? Ele conseguiu levar 3 filhos dele para dentro daquele barco, com um monte de bicho. Por que você está falando isso, pastor? Irmãos, tem gente que tem filho e não consegue trazer o filho na igreja. Quem dirá jogar ele para dentro de um barco? Não estou brincando. O que eu estou dizendo é que quando eu faço algo de acordo com o propósito de Deus, com a visão de Deus, estou edificando uma estrutura, estou construindo algo consistentemente, todos os dias, fazendo a mesma coisa, andando naquilo que Deus me falou, eu tenho a grande chance de ter uma influência sobre as gerações que virão e ajustar as estruturas. Amém, amados? Meus filhos estão lá me vendo, onde nós vamos? Na igreja. Para onde nós vamos depois? Na igreja. Onde nós vamos? Na igreja. Tudo é na igreja. Tem uma consistência, e eu não estou falando mal dessas coisas, mas também precisamos. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na sua casa todos os dias da minha vida. Falo o versículo, mas tem que viver o versículo de verdade, que nós possamos ter estruturas familiares abençoadas em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém? Deus deu um modelo de estrutura familiar, um pai, uma mãe e os seus filhos. Quando não tem um pai ou uma mãe, se agrega a um local em que tenha um sacerdócio que pode cuidar da sua vida nisso. Vamos passar, senão não vou passar todas as estruturas. Estruturas também são importantíssimas para preservar as crianças. Então a família estruturada, qual outra estrutura que tem? Ela também é uma figura, a própria arca é uma figura em estrutura do próprio cesto de junco de Moisés. Aí fala assim, não podendo porém escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo ele, o menino, largou no carriçal, à beira do rio. Pais, precisamos edificar estruturas que deem suporte para os nossos filhos. Quem pode dizer amém? O cuidado com os filhos, ou a sequência, ou a delegação da continuidade da sua casa é responsabilidade sua. Nós vivemos num país em que uma mentalidade e certas outras coisas também que vêm de anos e anos e anos, tentam muitas vezes tirar de nós a responsabilidade com os filhos. Por exemplo, chega o professor e fala, meu filho está muito mal educado. Quem educa é você. Quem dá os valores é você. Quem pode dizer amém? Se não tem conhecimento ou não está dando conhecimento, você é o responsável por tirar daquela escola ou ir cobrar que algum conhecimento ou algo seja passado. Agora, você não pode se isentar da responsabilidade de pai e de mãe. Quem está me entendendo aqui? Existem estruturas que vão fortalecer também o modo como nossos filhos vão crescer. Aquilo que eu deixo entrar em casa, aquilo que eu não deixo entrar em casa, aquilo que eu vou permitir que seja permeado, aquilo que eu não vou permitir que seja permeado. A mãe de Moisés, ela em um determinado momento entende que não tem mais como esconder o menino. Quem pode dizer amém por isso? Mas ela não solta ele para um ambiente desprotegido. Ela não solta ele para um ambiente desprotegido. Eu me lembro da minha mãe,
Minha mãe fala isso até hoje, que ela ora por nós todos os dias. É óbvio, crente tem que ser assim. Mas eu não estou conseguindo me fazer entender? É preocupado com todas as coisas até hoje. Até se eu estou comendo. Tem vezes que fala. Até minha sogra fala isso. Não come nada, está parecendo um fantasma. Né? Essa é a fala da minha sogra. Mas eu sei que não é no sentido de me criticar, no sentido da preocupação com que eu coma alguma coisa. Quem está me entendendo? Mesmo os filhos crescendo, quem é pai, eu acredito, eu nem tenho filhos ainda grandes dessa idade, mas eu tenho, nos meus filhos espirituais, eu tenho uma preocupação que eles andem, caminhem, cresçam. A gente não solta as pessoas num ambiente desprotegido. Amém? Pais têm que proteger os seus filhos. Não é responsabilidade do Estado, não é responsabilidade da igreja, não é responsabilidade de quem mais? Da creche, da escola. Olha para quem está do seu lado e fala: tem filho? É sua responsabilidade. Olha para quem está do seu lado e fala: provisão de estruturas. Amém, amados? Amém, amados? Eu, como pastor, por exemplo, no que diz respeito aos meus filhos ministeriais, a estrutura que eu e a pastora temos que dar é que eles possam fluir dentro dos seus dons, dentro dos seus talentos, e nós damos a estrutura. Ele usa os dons, ele usa os talentos, mas não sai desprotegido, não sai do nada dentro das coisas, vai debaixo de envio, vai debaixo de um cuidado, ou ministra junto até que as coisas aconteçam. Estou conseguindo fazer entender? Estruturas são importantes para nós também. Vamos lá, próximo. Ótimo, isso é bom demais. Êxodo 25:9. Segundo tudo que eu te mostrar para modelo o tabernáculo, Deus pede uma oferta para todo o povo de Israel. Ele fala: segundo tudo que eu te mostrar para modelo o tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Também farão uma arca de madeira de acácia de 2 côvados, e o meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura, de 1 côvado e meio a sua altura, e cobri-la de ouro. E vai a sequência do texto. A adoração também tem uma estrutura. Amém, amados? Deus usou uma estrutura chamada tabernáculo de Moisés, que depois ele é reestruturado e se torna o tabernáculo de Davi, que é o tabernáculo que vai ser restaurado, porque ele agrega ali a adoração. Mas aqui também tinha adoração, não necessariamente músicas e danças e outras coisas, mas a adoração a Deus, no sentido do culto a Deus, de apresentar os sacrifícios, de se colocar dentro das questões. Estruturas são importantes para manter um ambiente de adoração. Pastor, não concordo, isso aí é coisa do Antigo Testamento. Entra no teu quarto, fecha a tua porta quando orares. Quando fores adorar a Deus, eu ainda me coloco dentro de uma estrutura. Então é estranho a gente falar, e não que Deus habite em uma estrutura, não tem nada a ver com isso nesse sentido, hoje mais no Novo Testamento. Mas estruturas são importantes, sim ou não? Claro que é. A gente pode adorar no calor, lá na chuva, pode adorar de todas as coisas, mas quando a gente tem uma estrutura fica mais fácil. Sim ou não? Né? Você está despreocupado com outras questões, quando teus filhos estão sendo cuidados lá no lugar, quando o som é bom e as coisas estão acontecendo, faz diferença na adoração, para quem adora, né? Para quem gosta. Precisa disso, pastor? Claro que não, só precisa da gente, não precisa de mais nada. Agora, quando tem uma estrutura, isso auxilia? Com certeza isso auxilia. Um local, um ponto de encontro. Por exemplo, quem se converteu vindo num culto na igreja, porque alguém chamou, obviamente, a evangelização, mas veio num culto na igreja e aceitou Jesus. Quem fez isso? Levanta a mão. Algumas pessoas, né? Os outros se converteram como? Em casa? Quem se converteu em casa? Ou num retiro ou em outro lugar? O que eu estou querendo falar é que geralmente o local que te levou para Jesus demandou uma estrutura. Se não tem alguém pagando, ajudando no pagamento do aluguel do imóvel como é o nosso, se não tem alguém trabalhando para ter uma estrutura, muitas pessoas vão acabar não sendo alcançadas. Olha para quem está do seu lado, fala: estruturas também são importantes na adoração a Deus. Amém, amados? No tabernáculo de Davi, tirado de todo o povo daquilo que Deus já tinha dado para eles, eles pegam as finanças, todos os recursos e estabelecem um local, uma habitação no meio do povo. O Elias e a Cássia, a gente estava lá juntos, né, quando nós fomos ver o tabernáculo de Moisés. Hoje eu estava preparando a palavra, o Isaac olhou, como eu fiquei explicando para eles, né, Elias e Cássia, assim, ó, isso aqui é isso aqui. Ele olhou e falou: olha o tabernáculo. Ele viu uma foto do tabernáculo, que eu estava digitando tabernáculo, e ele viu, o que é esse negócio aí mesmo, pai? A arca. Daí tinha um monte de foto assim, que eu estava escolhendo para qual foto da arca ele ia falar. Ele falou: vamos comprar uma dessa para nós. Eu falei: a gente não precisa mais tanto dessas estruturas, mas é legal tipificar, ok? Um dia eu ministro também sobre o que são essas estruturas, ok? Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Como é bom ter um lugar para congregar, como é bom ter um lugar em que a gente se encontra, como é bom ter um lugar que tem estrutura para os nossos filhos, como é bom ter um lugar em que a gente pode também falar que é o lugar onde nós nos reunimos para congregar.
Nós somos a igreja, mas esquece esse negócio que não precisa, amados. É bom demais ter um lugar e uma estrutura. Pergunte para uma pessoa que não tem estrutura, quando ela vai em um lugar que tem estrutura, como ela se sente mais tranquila. Sim ou não? Olha para quem está do seu lado e fala: estruture a sua adoração. Amém? Na sua casa, no seu lugar, é importante que a gente tenha também uma estrutura para que isso aconteça. Deus usa uma estrutura, o tabernáculo de Moisés, que é tipifica, e depois avança para o tabernáculo de Davi, dessa forma, preservando a adoração. Eu não coloquei o de Davi aqui para não ficar mais extenso essa questão de estrutura, porque depois eu preciso trabalhar com as estruturas dentro das figuras proféticas. Mas eu estou conseguindo me fazer entender nisso? Sim ou não? Vai, próximo. Então tá. Próxima grande estrutura e também interessante que tem, pode passar lá, por favor. Ótimo. No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês 2º, começou a edificar a casa do... Depois disso, queridos, Israel continuou anos e anos e anos, e ainda eles lutam para que seja reconstruído o templo de Salomão. Tem um aqui no Brasil, né? Mas o templo de Salomão, ou um terceiro templo, para que eles pudessem ir celebrar a Deus. Todos subiam para Jerusalém, pelo menos em quantas festas, Lucas? 3 festas, né? Para celebrar a Deus, para comemorar as coisas, para levantar um memorial daquilo que Deus tinha feito. Amém, amados? É importante que possamos ter também estruturas de celebração. A gente vai numa igreja, a gente vai numa conferência, a gente vai num período em que a gente está celebrando algo, ou a gente vem no domingo cultuar a Deus, é o dia que nós celebramos ao Senhor, é o dia que você se lembra das coisas de Deus, é o dia que você coloca uma roupa bonita em nome de Jesus, né? Para quem é crente assim, mais as antigas, daí colocava um terno, sapato de bico, igual alguns irmãos aqui da igreja. Hoje até estão usando tênis, mas é o dia de celebrar ao Senhor. Estrutura de celebração também são coisas importantes. Deixa eu exemplificar. Quem aqui já fez aniversário? Quem já fez aniversário num salão de festa? Alguns são chiques, tem uns que são chiques. Eu não fiz também, eu sou de outra geração, meus aniversários era tudo em casa, assim. Mas quem... não, eu já fiz tipo assim, quando era mais adulto, assim, uma chácara com os amigos em algum lugar. Alguém já fez algo assim ou não? Fora de coisa? Por que você está falando, pastor? Porque se a estrutura é boa, o memorial também faz diferença. Faz ou não faz? Ai, amor, vamos celebrar o seu aniversário. Aonde? Ali na esquina. Qual esposa vai ficar feliz? Agora, quando você vai levar para jantar, se for levar a Cátia para jantar, você vai levar onde? No restaurante, em nome de Jesus, né? Não sei se a Cátia gosta de restaurante. Gosta? Ó, já fica a dica, né? Um restaurante, um lugar, né? Não é aquela, vou comer fora de casa, vai comer no jardim ali. Né? Estende um lençol, faz um piquenique, ok, pode ter, quem sabe, para alguns possa ser uma celebração memorial. Agora, estruturas também são importantes, para que a gente mantenha as celebrações. Tem celebrações que são importantes, e o templo de Salomão é idealizado por Davi, depois ele não pode construir por causa de outras questões, mas qual que é a questão aqui, queridos? Jesus ia ao templo todos os dias. Ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia o direcionamento que ele estava fazendo. A Bíblia fala que em um momento no fim da sua vida, ele vai lá e vira as mesas no templo, ele bate com o chicote em todas as coisas. Vocês estão aqui comigo, amados? Muda toda aquela estrutura, porque o zelo pela tua me consome. Eles chamam daí, obviamente, né, os judeus chamam o templo de Salomão, que a gente fala templo de Salomão, de a casa do Senhor. O Senhor veio e encheu a casa e outras coisas dentro de outras dessas questões. Então é importante que possamos ter estruturas que também preservem as celebrações. Amém, amados? No que diz respeito a isso, pastor, olha para quem está do seu lado e fala assim: celebra os momentos importantes, né? No povo de Israel não existia muito a cultura de celebrar aniversário e outras coisas, mas as festas do Senhor eram todas celebradas. Quando uma criança atingia a maturidade, o menino, ele começava a subir para Jerusalém para que ele pudesse adorar a Deus junto com seu pai. O homem, principalmente, que era obrigado, depois dali, ele era obrigado a estar sempre nas festas. Uma estrutura subsidiava aquela celebração. Quem está me entendendo aqui? Tem estruturas que são extremamente importantes para que a gente possa lembrar de um memorial, de algo que acontece. Quem casou na igreja em algum lugar, não escolheu o pior lugar para você casar. Escolheu um lugar que você
lembra, ou que você gosta. A pastora queria casar dentro de uma igreja, né? Não queria ser um local, hoje em dia até é mais tranquilo isso, mas alguns anos atrás o povo não optava tanto por casar em lugares fora da igreja, não é assim, amados? Optava por casar dentro de uma igreja. Então eu e a pastora tínhamos idealizado algumas coisas de igreja, e nós andamos diversos, até achar um templo que eu falava, essa é a cara de igreja que eu gostaria de casar. Banco de madeira igual banco de igreja, né? Igual a nossa, banco de plástico, até porque bola de neve não faz muito casamento no templo, é um padrão bola de neve e tal, mas achamos uma igrejinha lá que estava assim, igual a igreja de quando você imagina a igreja assim das antigas, aqueles bancos de madeira bem compridos, sabe? Que você senta e não pode sair para ir no banheiro, porque senão você atrapalha os outros, né? O que é uma bênção nesse sentido. Então aqueles banquinhos, igreja aconchegante, lugar pequenininho, altar bem branquinho, tudo bem clean. A ideia, o memorial, casei já faz 12 anos, ainda lembro de todas essas coisas, porque os memoriais também são importantes para a celebração. Olha para quem está do seu lado e fala, estruturas vão te ajudar a lembrar. Sim ou não, amados? Sim, estruturas são momentos de celebração. Próximo. Vamos começar a apertar agora. Um profeta tinha começado uma escola de profetas, passava julgando o povo de Israel de cidade em cidade. Ele tinha assumido a posição de Elias, e em um determinado momento da história, em uma determinada região que ele passava, o Senhor levantou uma mulher para edificar para ele um lugar, um quarto, uma estrutura. E ela fala para o marido, façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Aí ela conversa com o profeta, a Bíblia fala que o profeta, todas as vezes que ele passava julgando, né? Quando ele passava em Israel, ele tinha um lugar que ele tinha pouso, que ele tinha comida, que ele tinha um candelabro, que ele tinha uma mesa, que ele tinha uma cama, ou que ele tinha uma estrutura. Olha para quem está do seu lado, fala, até o profético demanda uma estrutura, né? O próprio profeta fala, me traz um tangedor. Até no fluir das coisas de Deus, estruturas são importantes para a preservação. Amém, amados? O modo como a gente dispõe as coisas, o modo como a gente comunica as coisas, fala muito. Quando você entra no tabernáculo e vai avaliando a estrutura do tabernáculo de Moisés, por exemplo, é maravilhoso. O próprio de Davi, onde colocou o candelabro, onde as coisas foram organizadas, né? Na tenda, tipifica muitas coisas. O tabernáculo é a tipificação do que, Lucas? De Jesus. Mas o que mais que tem no tabernáculo assim, quando você olha? O que ele tipifica? Você lembra ou não? Você lembra o que tem nas... Elias, não, a Cássia, porque Elias não vai lembrar de nada. Elias, ele confunde até as músicas do culto. Vamos perguntar para o outro, se Elias vai me falar uma coisa que vai ficar até ruim. Cássia, você lembra como é que é, por exemplo, o teto do tabernáculo? O que tem? As figuras. Você lembra as figuras ou não? Não lembra? Meu Deus do céu. Não? É de uma cor só o teto, é colorido. Várias coisas. O que tem ali? Vocês lembram? Não entendi. Símbolo de romano? Nossa, vocês querem acabar comigo. Foi isso que eu escutei mesmo? Ah, romã. Ah, tá, romã. Falei, símbolo romano. Falei, louco. Roma vem depois, romance. Ótimo. Isso mesmo, Antônio. Tem diversas árvores e coisas. Uma tipificação do quê? Do que, Lucas? Do Éden! Exatamente, é sempre as mesmas figuras, de um jardim, de coisa. O lugar de celebração tipifica algo que da onde a gente... Amém, amados? Da nossa origem, é exatamente isso. Tem seres espirituais que estão bordados, colocados pelo teto, tem coisas naturais tipificando ou lembrando o próprio jardim do Éden. Em estrutura, o próprio tabernáculo de Moisés é o jardim do Éden, onde a presença, onde a árvore da vida estava no centro, todas as coisas. Amém, amados? É tudo algo que é estruturado. Para o profeta também não é diferente. Existe demanda, existe coisa aqui, é claro, em cada um desses elementos eu poderia falar de coisas proféticas, em cada um desses elementos que foram estruturados por essa mulher e que também aparecem dentro do tabernáculo em diversos cenários dentro daquilo que a gente vê, mas até para um fluir profético é importante o ambiente. Amém, amados? Claro, Deus pode usar todo mundo em qualquer lugar, Deus pode usar todas as coisas. Agora, para a preservação do profeta, houve um local.
Deus pode prover em todas as situações? Pode. Elias viveu lá no Ribeirinho um bom tempo, mas depois ele vai para a casa de uma mulher, depois ele vai para um lugar. Eliseu tinha um local que ele podia passar. Estruturas são importantes também para as coisas espirituais. Cortando? Deixa eu tirar meu celular de perto aqui assim. Ok, glória a Deus. Vai, próximo. Por que você está falando tanto de estruturas assim, pastor? Deixa eu trazer isso aqui para vocês. Vai. Última ou penúltima. Ok. Jesus morre. Jesus já cumpriu teoricamente tudo que ele tinha que fazer, relativamente. Ele tinha que vir, o primeiro objetivo dele era vir e morrer por nós. Por nossos pecados. Era o desejo de Jesus para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Ele tinha que ser morto de morte de cruz, ele tinha que cumprir todas as profecias, ele tinha que fazer tudo aquilo que tinha que fazer. Ótimo, excelente. Jesus tinha que morrer. Ele é morto. Depois que ele é morto, ele tem pouca coisa que ele pode fazer, porque ele está morto. Sim ou não? E aí o que acontece? Ele está lá naquela cruz, eles descem o corpo dele da cruz porque ele está morto. Chegam uns homens, José de Arimateia chega e pede, deixa eu ficar com o corpo dele. Nicodemos faz uma intervenção também para que isso aconteça, para que tudo isso seja estruturado. E eles colocam Jesus, a Bíblia fala isso aí, E no lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. Onde? No lugar onde Jesus tinha crucificado, tinha o quê? Um quê? Ah, tá. E neste, sepulcro, um túmulo novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Por que você está falando isso, pastor? E agora eu começo a pregar para a gente estruturar e fazer você entender um pouco de estrutura. Vocês estão aqui? O próprio Jesus precisou que uma estrutura fosse subsidiada para o corpo dele. Para quê, pastor? Para que algo pudesse acontecer de forma milagrosa. O quê? Quando eles fecham o sepulcro e fechavam o sepulcro, a Bíblia fala na descrição que ressuscitou que a pedra era muito grande, não poderia ser movida por mãos humanas. Mas quando eles chegaram naquele lugar, eles viram a pedra removida. Quem está aqui comigo? Por que você está falando dessas coisas, pastor? Deixa eu explicar algo aqui para vocês. Estruturas são importantes para nós. Amém, amados? Tudo em estrutura é importante. Eu vou falar das coisas básicas como se fosse da igreja. Som é importante, cadeira é importante, prédio é importante, teto é importante, luz é importante. Deus vai usar todas essas coisas para que pessoas sejam preservadas, para que a adoração seja preservada, para que as celebrações sejam preservadas, para que tudo possa ser preservado. Quem pode dizer amém? Amém, amados? Agora tem coisas, e até que nesse cenário é interessante, porque a estrutura que a mulher fez para o profeta garantiu para ela a ressurreição do filho dela. No mesmo lugar, na mesma estrutura, eu já ministrei isso quando eu falei de Eliseu, da forma como ela responde, tudo isso. Vocês estão aqui comigo, amados? Quem abre um lugar, uma estrutura para Deus tem a possibilidade. Mas por que eu estou falando isso aqui? Tem estruturas que são colocadas, como essa e a de Jesus. Jesus está lá, ele é colocado dentro de uma estrutura, que teoricamente nenhum homem pode tocar ou mexer naquilo ali. Por que você está falando isso, pastor? Porque quando o seu corpo físico é colocado dentro de uma estrutura, começa um processo que daí a gente vai ver essa desconstrução que eu quero fazer com vocês agora no nome de Jesus. Estruturas são importantes, sim ou não? Sim. Aí eu quero compartilhar do meu sonho aqui com vocês. Posso ou não? O que você sonhou que trouxe essa palavra, pastor? Eu não sei se eu estava vendo o texto, olhando o texto, mas estava na conversa, ou se era uma conversa de Deus com Noé, no meu sonho, né? Eu estava lá junto, participando também da conversa de Deus com Noé. No meu sonho, eu que estou sonhando, né? Eu sonho o que eu quiser. Eu quiser não, né? Eu peço para Deus que Deus me direcione em sonho. E no meu sonho era como se como se Noé estivesse falando com Deus sobre o trabalho de construção da arca. 120 anos de construção, todas as coisas que ele teria que fazer, o dispêndio de praticamente toda a vida dele fazendo aquilo. Amém, amados? Trabalhando, fazendo as coisas, montando a estrutura, aí depois trazendo os animais para a arca. E no meu sonho, Noé perguntava para Deus, ok, maior trabalho aqui, né? Fazer as coisas que estão acontecendo. E aí Deus falando com Noé, né? Eu escutando ali no meu sonho, entendi, até por isso que eu entendi que era para ministrar essa palavra. Aí Deus
Fala para Noé, você trabalhou, você construiu uma estrutura. Mas a estrutura tem um único objetivo. Qual que é o objetivo da estrutura? O objetivo da estrutura é preservar as vidas. Quem está aqui comigo? Por que você está falando isso, pastor? Amados, nós vamos caminhando cada vez mais para diversos combates, para diversas situações. E graças a Deus nós também vamos crescendo como igreja em estrutura. Agora a gente nunca pode colocar no nosso coração a estrutura acima das vidas. Quem está me entendendo aqui? Por que você está falando isso, pastor? A estrutura que José de Arimateia e Nicodemos articularam ali e colocaram Jesus, foi movida aquela pedra por um terremoto, por algo que Deus fez, ou pelos anjos, pela presença daqueles anjos, e ali foi gerado o milagre da ressurreição. Nenhuma estrutura pode fazer aquilo que só Deus pode fazer. Quem está me entendendo aqui? Nenhuma estrutura pode comportar aquilo que Deus tem para fazer. Nenhuma estrutura pode. Mal a nossa estrutura corpórea consegue comportar quando a presença de Deus vem e te enche, você empacota, cai, desmaia, não consegue levantar, não consegue se mexer, chora, ri, come ranho, né? Agora não pode mais, mas antes comiam, né? Que agora tem máscara que preserva as pessoas, pelo menos disso, em nome de Jesus. Ou alguns por baixo da máscara, assim, né? Dependendo do quanto chorou, do que aconteceu. Ok. Quem está me entendendo aqui? Por que você está falando isso, pastor? Antes de eu fechar, vocês estão comigo? Olha para quem está do seu lado e fala, estruturas são importantes. Olha para outra pessoa e fala assim, mas o fim delas tem que ser as vidas. Por que eu estou falando de todas essas coisas? Vocês estão aqui comigo, amados? Em cada um desses cenários que eu coloquei para vocês, a gente viu uma figura profética de algo sendo restaurado. A todos os slides, mas deixa eu ó, sempre que eu venho para a esquerda dá ruim. 2022 não é ano de ir para a esquerda. Já estou percebendo isso profeticamente aqui. Ficar trabalhando aqui na direita que está fluindo melhor. Rompimento com as estruturas. Vocês estão aqui comigo, amados? Em que sentido, pastor? Estrutura é algo importante? Sim, é algo importante. Ele vai ser usado para preservação, mas ela não é o objetivo fim. Vocês estão aqui comigo, amados? Noé despendeu de um tempão fazendo a arca. Teve um momento em que depois que o dilúvio passou, que ele teve que sair da arca. Você vai investir, você vai fazer as coisas, você vai estruturar a sua família. Vai chegar algum momento que as coisas vão se desestruturar. Não desestruturar no lado ruim, mas tem um momento que não dá para ficar mais naquela rigidez. Quem está me entendendo aqui? É um sistema, mas passa, os filhos crescem, a vida continua, as coisas acontecem. Você vai ter que se estruturar para aquilo que vai vir. Chega um momento que você não manda mais nos filhos, não é mais essas coisas. Mas a estrutura em que eles me viram fazer durante 120 anos, preservou eles até aqui. Eu espero que eles lembrem. Quem está me entendendo? Assim como todas as coisas. Quem tem filhos, né? Durante um tempo, querido, a estrutura é algo ótimo, é bom estar ali no cesto de junco preservado. Mas vai ter um momento que você vai ter que sair para o seu chamado, em nome de Jesus. Né? Eu amo de Moisés, porque eu falo chamado por quê, pastor? Porque o retirar de Moisés do cesto de junco, a filha de Faraó fala, e será chamado Moshe, retirado das águas. Já preguei sobre isso, que é o próprio chamado de Moisés. Salvar. Dá para ir para a esquerda? Olha aí, ó. Viu? Retirado das águas. Amém, amados? A estrutura preservou o profético, mas o profético teve que sair da estrutura para que as coisas acontecessem. O profeta, né? Moisés teve que sair da estrutura. Vocês estão aqui comigo, amados? Próxima estrutura que eu falei, tabernáculo ou lugar de adoração. Pastor, é ótimo a gente vir na igreja e a gente adorar a Deus e ter um lugar para adorar a Deus. É ótimo ou não é? É bom ter som, é bom ter quem toque, é bom ter quem cante. Agora, o fim não é quem toca ou quem canta. Eu não posso viver isso só dentro da igreja, eu tenho que viver isso na minha casa. Eu tenho que ter essas coisas. É ótimo ter um lugar de celebração, vir adorar a Deus, ter um templo, ter reuniões, ter conferências, ter todas essas coisas. Mas eu não posso viver disso. Eu não posso ver disso. Nós acabamos de passar por um seminário completamente estruturado. Tem o que fazer, tem os conteúdos, tem gente orando, tem gente intercedendo. A intercessão da igreja começou a orar aqui por você 40 dias antes. Está todo mundo de jejum para que você seja liberto. Os da intercessão já estão libertos, eu creio, em nome de Jesus. Né? Estou conseguindo me fazer entender? E tem toda uma estrutura, com um fim, qual o fim? Que você possa ser ministrado no nome de Jesus.
Que você possa ser amparado no nome de Jesus. Que você possa ser restaurado no nome de Jesus. Curado, liberto. Por que está falando isso, pastor? O fim das estruturas tem que vir para nós. Ela tem que gerar um benefício para as vidas. Não adianta ter uma estrutura, ou a estrutura é importante, ela é importante. Não adianta eu ter uma estrutura que não acompanhe ou que não auxilie as vidas real para todos nós, em nome de Jesus. Amém, amados? O outro tabernáculo que eu falei é o tabernáculo da casa do profeta. Por que é importante eu falar dessa estrutura? Posso ou não? Se você não separar um espaço na sua vida, se você não preservar um espaço na sua vida, com todos os utensílios, para que o profético passe de ciclo em ciclo, te dando direção, te dando provisão, te dando cuidado, te dando coisa, cuidado. Cuidado. Você só começa a vir num culto só para ouvir o que o pastor fala, ou porque eu gosto, o pastor fala bem, a pastora fala bem, o fulano é assim, o fulano é assado. Querido, se você não abrir um espaço para o profético, quem está me entendendo aqui? Se você não tiver aquela estrutura do profético para acontecer, mas qual que é o fim daquelas coisas? O fim daquelas coisas proféticas é ver o milagre acontecer na minha vida, como aconteceu com aquela mesma mulher. E por que você está falando isso, pastor? Porque o próprio Jesus quebra todas as estruturas com o processo de ressurreição. Amém, amados? Último texto, vai, coloca lá, por favor. As estruturas são sombras de quê, pastor? De onde Deus quer agir e habitar. Por que está falando isso? Atos 7,48. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Deus quer habitar dentro de nós. O reino de Deus quer habitar dentro de nós. Nós não temos problema nenhum em ter estruturas. É bom ter estrutura, mas o fim não são as estruturas. O fim... Vocês estão aqui comigo, amados? Pastor, por que você está ministrando essa palavra? Porque quando eu tive aquele sonho, eu senti da parte do Senhor, o sentimento que eu tive, a impressão quando eu via daquela conversa da parte do Senhor, era Noé falando assim, ó, posso ou não? Posso ou não? Trabalhei 120 anos nesse negócio, fiquei 40, depois mais uns ciclos de dia até as águas baixar. A minha vida é essa estrutura. Essa estrutura é o que preservou a minha vida. Essa estrutura é o que preservou a minha família. Essa estrutura é o que preservou. E um dia Deus falou, ó, eu que fechei a porta, eu tô abrindo, pode sair. Deixe as estruturas. O importante é que as vidas sejam salvas. Quem está me entendendo aqui no nome de Jesus? Eu não estou falando nada de... É difícil pregar isso nesse sentido de... Eu não estou falando contra a estrutura, eu também tenho que falar que você não pode ficar preso nas estruturas. Dá para entender o que eu estou querendo dizer ou não? Sim ou não, amados? Óbvio, não. Estamos investindo nesse lugar, fazendo coisas nesse lugar, ótimo. Vamos melhorar a estrutura para que possa receber mais vidas, condições. A gente manda tempo nas estruturas, a gente faz as coisas para a estrutura, mas o objetivo é que vidas sejam salvas, pessoas sejam transformadas, e você não pode confiar nas estruturas. Você está aqui comigo, amados? O fim é aquilo que Deus quer fazer. Quanto às estruturas, você já sabe que o templo já não existe mais, o véu já está rasgado, a arca da aliança que simbolizava a estrutura de Deus não está mais naquele lugar, quase nenhuma dessas estruturas físicas foi encontrada inteira até hoje, mas Deus ainda habita dentro de nós. O mais importante em tudo que eu faço, quanto às estruturas, não é a estrutura em si, mas é literalmente aquilo que Deus vai fazer com aquilo. Estou conseguindo fazer entender, amados? Talvez seja realmente no intuito de uma mensagem que eu preciso te desligar do materialismo das coisas materiais, querido. Uma bela casa é ótimo, uma família desestruturada dentro da casa é terrível. Eu já vi gente muito bem de vida, aconselhei muitos casais muito bem financeiramente, terrivelmente emocionalmente. Estrutura é bom? É bom, mas a gente não se... E ninguém mais pode fazer no nome de Jesus. Vamos orar? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Quero fazer 2 orações brevemente, porque a gente tem que ceiar também em nome de Jesus. Você está aqui pela primeira vez ou está afastado dos caminhos do Senhor, eu quero te convidar a estar entregando sua vida para Jesus. Você que está me assistindo aí pelo YouTube também, coloca a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, me entregar completamente
completamente a Ti. Te declaro Jesus Cristo Eu te declaro Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Senhor, como meu único como meu único e suficiente suficiente Salvador. Salvador. Eu também te Eu peço também te peço que o Espírito Santo que o Espírito Santo me ajude me ajude e me e ensine me ensine a viver a viver a tua boa, a Tua boa, agradável agradável e perfeita e vontade, perfeita vontade. em nome de Em Jesus. nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Tá. Vamos baixar nossa cabeça. Eu não vou pedir para você vir para frente nem nada disso, tá, irmãos? Mas eu quero todos vocês no que diz respeito a algo extremamente importante aqui. Ao falar dessa palavra, eu estou falando de onde está a sua confiança. Quem está aqui comigo? É o que mais mexeu comigo nessa estrutura, e eu comecei com Noé dentro dessa questão. Porque às vezes, isso é muito natural para todos nós. Pode abrir os olhos, olha aqui para mim. Ó. Tem pessoas que não entendem a sua filiação em Deus. De verdade. E o natural da nossa terra aqui de sucesso, basicamente, ele não está ligado à sua filiação como filho de Deus, ou como sacerdote, ou como alguém que obedece a Deus. Amém, amados? Inclusive, você vai ver muitos homens de Deus, usados por Deus, que viveram um aparente não sucesso diante dos homens. O próprio Jesus foi assim, crucificado, morto, junto com os ladrões. Nós não precisamos disso, porque ele fala, eu fiz isso para que vocês tivessem vida e vida em abundância. Mas muitas vezes você vai olhar um profeta, um homem de Deus, e você vai achar que ele não viveu exatamente como se imaginava dentro de algumas coisas. Quem está aqui comigo? Às vezes por uma falta de estrutura, ele pode ter falhado e errado dentro disso, mas quando você vê os propósitos dele no Senhor, os planos que ele fez, as coisas que ele edificou, as coisas que ele construiu, você vai ver as coisas irem muito além. Quem está me entendendo? Se você avaliar por essa perspectiva. Por que você está falando isso, pastor? Porque o mundo vai valorizar aquilo que você faz. Isso é muito normal. Principalmente o quê? Que é sinônimo de sucesso? Profissão, dinheiro. Sim ou não? Sim ou não? Quero orar com vocês a esse respeito. Por quê, pastor? Porque muito possivelmente Deus pode estar mudando a vida de muita gente. Deus pode estar transitando pessoas dentro de coisas, em estruturas, em locais, em trabalhos, em profissões. E é muito normal, amado, a gente passar por uma situação de falar, eu até confesso, eu não passei tanto isso no sentido assim, né? Eu deixei 16 anos que eu era professor para ser pastor. Legal, porque pastor também ensina. Então eu falei, não vou sair muito da minha função. Agora tem pessoas às vezes, vocês estão aqui comigo, amados? Que, por exemplo, vou sair de um emprego que eu trabalhava há 20 anos, minha vida acabou, agora vou morrer. Ou vou sair de algo que eu me formei, quem está me entendendo aqui? Você não é aquilo que você faz, você é aquilo que você é. E às vezes o Senhor vai demandar transições, vai demandar mudanças. Por que você está falando essa palavra, pastor? Não se prenda em estruturas. Posso ouvir um amém, amados? Não se prenda em estruturas. Eu me movendo nas coisas que eu tenho que me mover nesse período, eu tenho que muitas vezes contra tantas estruturas que foram colocadas na minha mente, mas eu sei que Deus é Deus para fazer todas as coisas. Então eu quero orar com vocês em nome de Jesus. Pode abaixar suas cabeças. Não precisa vir aqui na frente, nem levantar a mão. Eu vou orar aqui. Eu sei que essa palavra é para muitas pessoas que estão aqui. E nesse tempo você está sendo questionado ou atacado quanto a essas questões. E parece que as estruturas, sua estrutura familiar, a estrutura de sair de casa, a estrutura de como eu vou crescer, ou de como eu vivi, ou a estrutura do meu trabalho, que eu trabalho com isso, eu vou transitando de área, de carreira, de coisa, e você está vendo algumas coisas acontecerem, e parece você está meio que igual Noé, tipo, mas eu já estou fazendo isso há tanto tempo, por que eu tenho que quebrar isso aqui, por que isso tem que mudar, porque isso não vai acontecer? Eu quero orar. Posso orar, amados? Se é o seu caso, não precisa levantar a mão nem nada, mas eu quero orar daqui, eu sei que o Senhor já está falando com alguns corações, eu quero ministrar isso na sua vida. A importância, as estruturas têm importância?
tem sim, mas em todo o trabalho aproveito, nada vai ser desperdiçado. Isso vai ser uma sombra daquilo que Deus vai projetar para o seu futuro, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, eu quero te pedir, age na vida dos teus filhos. Sei que aqui o Senhor está quebrando estruturas familiares, em nome de Jesus, de modo de pensar, de cadeia, de organizações, em nome de Jesus. Sei que o Senhor está quebrando também, ó Pai, modos de pensar no que diz respeito aos sistemas que nós somos colocados, a sofismas que nos estruturaram, dentro de religião, dentro de religiosidade, dentro de adoração a Deus, dentro de celebração, de como nós celebramos. Quebra todas essas estruturas em nome de Jesus. Eu te peço, nos ajuda a edificar uma estrutura que vai abrir espaço para um milagre, para algo que o Senhor vai fazer de forma poderosa na vida dos teus filhos. E acima de todas as coisas, eu te peço, remove as pedras desses sepulcros em nome de Jesus. Que esse culto seja um tempo de transformação, que esse culto possa trazer realmente um rompimento com aquilo, ó Pai, que nos fortalece. Eu quero orar por aqueles que confiam mais no seu trabalho do que no Senhor, aqueles que confiam mais na sua força do que no Senhor, aqueles que confiam mais na sua inteligência do que no Senhor, aqueles que confiam mais na sua habilidade do que no Senhor. Deixa eu te dizer, todas as estruturas são abaladas. Todas as estruturas são abaladas. O Senhor vem, Ele causa um terremoto, Ele abre esse ciclo, Ele move de forma sobrenatural. Isso é algo que tem que acontecer nas nossas vidas para que nós possamos ser livres. Espírito Santo de Deus, eu te peço, quebra todas as estruturas. Nós entendemos a importância delas para uma edificação, para uma construção, para aquilo que o Senhor nos trouxe até hoje, mas nós nos declaramos livres de toda amarra, de todas as coisas dessa terra, de todas as estruturas que foram colocadas por nós ou sobre nós, de família, questões políticas, trabalho, sejam elas quais forem, em nome de Jesus. E quem concorda diz? De filho nunca é abalada. Amém, amados? Amém, amados? Por que, pastor? Porque a minha posição de filho fala de que, por exemplo, você pode me xingar, você pode brigar, você pode fazer o que quiser comigo, meus pais podem fazer o que quiser, não tem como negar que eu saí da barriga da minha mãe, que eu sou sangue do sangue dela e sangue do meu pai. Eles podem morrer e um dia provavelmente o Senhor vai recolhê-los, se não voltar antes, e eu ainda vou continuar sendo o quê? Quem está me entendendo aqui? Nenhuma estrutura pode tirar a tua filiação e o milagre que já fez Jesus Cristo na sua vida. Você é filho de Deus, nenhuma estrutura pode te prender. Vocês estão aqui comigo, amados? Eu amo Jesus, porque quando Ele volta no corpo glorificado, a primeira coisa que Ele faz é romper com as estruturas. Ele chega atravessando parede. Nada mais me limita. Vocês estão aqui comigo, amados? Mas é importante as estruturas, que Ele fala para eles, ó, vão e fiquem juntos dentro de um lugar lá em Jerusalém, numa estrutura. Mas vai ter um momento quando o Espírito Santo chegar, que vocês vão largar as estruturas. Agora é de Jerusalém a Samaria, até os confins da terra. Vamos ceiar em nome de Jesus? Pai, eu quero profetizar sobre essa igreja, uma igreja livre de todas as estruturas, uma igreja que confia em Ti, um povo